o amigo aí anunciou, sou o Juliano Toss, para resumir, tá? Sales Engineer da Sovsystem, tá? Vou falar aí ou pelo menos tentar resumir um pouco para vocês, virtualização de desktop, tá? O que a Citrix tem feito hoje no mercado para poder entregar isso para qualquer tipo de empresa, não só para educação, que no caso é o foco aqui, tá? Mas para qualquer tipo de empresa, tá? Eu vou tentar resumir aí, até mesmo pelo tempo que a gente tem, alguns tipos de tecnologias, tá? Falar um pouco de Citrix também. E a intenção aqui é, no final, acredito eu que tenha dúvidas, até mesmo porque quando a gente fala de virtualização de desktops, o assunto está deixando de ser um mito hoje, tá, para o mercado, e está virando uma realidade, tá? Então, no final, aí, quem sentir à vontade, pode fazer perguntas. Bom, aqui tem um desenho bem legal, que é exatamente hoje a necessidade que o mercado tem, tá? Onde eu tenho que entregar aplicativos, onde eu tenho vários tipos de devices na ponta, onde eu tenho que ter uma conexão, seja ela LAN, seja ela WAN, onde eu tenho que ter segurança, onde eu tenho que ter vários itens, que hoje, para mim, ou para o cenário, ou para o mercado, isso é complicado, tá? Aí entra a parte Citrix, tá? Na parte de serviços de cloud, falando um pouco de cloud também, mas já fazendo um engajamento do Zendesktop dentro do cloud, a Citrix entrega tudo isso que eu falei em 3 produtos: Zendesktops, ZenApp e VDI na box. O porquê desses 3 produtos? A gente vai ver que todos os 3 nós estamos falando de virtualização de desktops. E a gama fica um pouco maior nesse sentido. E aí eu vou entregar isso para qualquer device, aonde o usuário tiver, para qualquer tipo de cloud. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Hoje o que acontece? O desktop deixou de ser vamos dizer assim, um investimento caro na ponta, tá? Juntamente com seus aplicativos, que sempre acompanham o desktop, é claro. Isso está virando o quê? Um serviço. Eu tenho que entregar isso independente da minha ponta, tá? E aí a gente começa a falar um pouco sobre a tratativa do meu data center, e não mais a minha preocupação na ponta, tá? Então, por isso que a gente começa a demandar informações aqui que isso está virando um serviço. Isso é uma realidade, hoje a gente vai ver na frente, é lógico, para muita gente que não tem, né, não acompanha essa tendência, acaba imaginando o seguinte: isso realmente é difícil hoje. Como é que eu vou tirar o desktop tradicional da ponta do meu usuário e vou entregar para ele um desktop virtual? A gente vai ver que, para isso acontecer, não é difícil. A Citrix endereça isso muito bem. E aí a gente vem com aquele conceito de que eu tenho que me preocupar com o device da ponta? Tenho. Por mais que eu estou virtualizando o meu desktop, quem que é o meu usuário final? Qual que é o device que o meu usuário final está usando? Hoje a gente tem uma crescente muito grande nessa questão. Opa. Então eu tenho laptops, tablets, telefones celulares, e a gente sabe que a crescente disso é cada vez maior. Ou seja, isso está entrando no mercado de uma força tão grande que a minha preocupação hoje é entender o seguinte: qual que é o celular que ele tem na ponta? O celular hoje está tão comum que qual que é o sistema operacional do celular que ele tem na ponta? Qual que é o tablet que ele está usando? Qual é o sistema operacional desse tablet? Eu já não me preocupo mais com o desktop tradicional. Quanto de memória tem um desktop, qual que é o monitor que acompanha, qual que é o HD dele. O que a gente fala, a tendência da TI é tão rápida que a preocupação acaba sendo exatamente o quê? O device de conexão para esse desktop virtual. E é engraçado, porque assim, a Citrix, com o Zendesktop e alguns aplicativos agregados, entrega tudo isso para você
com todos esses itens em negrito. Tá? Ou seja, eu tenho hoje uma grande variação de device. Eu quero conectar de qualquer lugar que eu esteja, desde um 3G, como uma LAN house, com uma conexão dentro de uma corporação. Eu quero ter uma administração centralizada, que com tradicional desktops eu não tenho. Eu quero administrar isso de um único ponto. Tá? Eu quero ter o quê? Segurança. O que será que qual o tipo de device que ele está usando? O que será que ele tem na ponta? Como é que eu vou prover isso para ele sem ter o quê? Segurança. É importante. E continuidade do negócio, que é o mais importante hoje quando a gente fala de desktop, seja ele virtual ou seja ele tradicional. Eu tenho que ter continuidade no negócio para poder oferecer um plano de disaster recovery, que hoje é bem complicado, mas a Citrix endereça tudo isso no único produto. E aí a gente fala do seguinte, o que o meu desktop tradicional hoje traz para mim? Complexidade, a gente sabe bem, ele é inflexível, né? É complicado eu lidar com um desktop físico hoje na ponta, e difícil de manter a segurança. O que será que o usuário está fazendo lá na ponta? Imagine um campus, como é a Unicamp, o tamanho dele, o que ele será que está fazendo lá na ponta com o desktop tradicional dele? É uma pergunta assim, bem difícil para responder, por isso que hoje 72% dos CIOs hoje do mundo recomendam desktop virtual. Tá? Essa pesquisa foi final de 2012. Tá? Aqui a pesquisa feita, tá? Caso alguém queira consultar, ou seja, em 2012, 72% já tinha a expectativa de usar desktop virtual. Se em 2012 já tínhamos essa demanda, praticamente quase 2 anos aí, quer dizer, é aquilo que eu falo, isso está deixando de virar mito para virar uma realidade. Tá? Quem é que não lembra, há 10 anos atrás, quando se falava de virtualização de servidor? Quem aqui acreditava que era possível virtualizar um servidor com a mesma capacidade de um servidor físico e ter a mesma performance? Eu mesmo, trabalho na área, duvidava. Quer dizer, era uma coisa comum, porque era difícil a entrada no mercado. A pergunta agora inverte, quem é que não tem virtualização de servidor hoje? É difícil. Então, assim, a Citrix está endereçando virtualização de desktop, a gente vai discutir isso um pouco, exatamente para ver que, olha, o seu investimento não é um investimento perdido. A gente vai te dar a performance que você precisa. A gente vai te endereçar tudo aquilo que é necessário. E mais, a gente vai te dar segurança, a gente vai te dar o que a gente chama de conexão em qualquer device, disponibilidade. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Falando um pouco de mercado, aí nós temos aqui tanto uma pesquisa IDC de 2013, como do Gartner também de 2013, e aí eles citam que a Citrix é o único líder nesse ramo. Tá? Ou seja, a Citrix, se ela investe o que ela investe na questão de virtualização de desktop, não é para ser mais um no cenário. Tá? Não é para ser mais um para compor a concorrência, não. Ela é líder. Tanto na área de desktop virtual, como a gente chama hoje de hosted virtual desktop. A gente vai ver um pouco sobre isso. Que ela também é líder. Tá? Então, assim, é o próprio mercado que diz hoje. Tá? E a gente tem alguns cenários aqui de quem compõe isso e opiniões. Está disponível, tanto no... E engraçado que isso é em 2013, né? Aí pergunto, será que atualmente ainda continua? Eu posso garantir para vocês que sim. Bom, a gente falou um pouco sobre a necessidade, tendências do mercado de TI,
a gente falou algumas coisas. Vamos começar a entender um pouco sobre infraestrutura de virtualização de desktop com Citrix. Tá? Se a gente vê bem, hoje a gente tem um desenho muito simples. A simplicidade é tão grande que muita gente me pergunta, mas é só isso? Sim. A gente tem a parte do device, do usuário final. Tá? A gente tem um plugin, que é o Citrix Receive, numa conexão SSL, que é importante, porque a gente precisa manter a segurança. A gente tem um protocolo hoje líder de mercado, que é o HDX, a gente vai falar um pouco sobre isso, evolução do ICA, para quem conhece Citrix. A gente tem um portal, que também provê segurança, para a conexão, seja ela da onde vier, tá? Isso eu falo, se eu estiver dentro da LAN, se eu estiver na WAN, da onde eu estiver, ele vai me prover isso. E eu tenho uma infraestrutura que hoje a Citrix denomina FlexCast. O que é isso? O que é FlexCast? Para a Citrix é simples. Eu tenho uma infraestrutura que ela pode crescer para qualquer lado, sem eu me preocupar o que eu estou entregando na ponta. Comparando o meu HDX com a minha infraestrutura de FlexCache, é hoje uma coisa que é difícil de ser batida no mercado. Para quem realmente tem a intenção de fazer virtualização de desktop, é bem difícil hoje compor com essa junção de tecnologias. Tá? E é aquilo que a gente fala, né? Qualquer tipo de usuário. Eu não me preocupo mais com o usuário. Não me preocupo com o device que o usuário está. A Citrix é compatível com qualquer sistema operacional, com qualquer device. iPad, Samsung Pad, iPhone, Samsung, Android, iOS. Para a Citrix pouco interessa. E a Citrix garante que ela vai te dar a conectividade com o seu desktop em qualquer lugar que você tiver, com qualquer device. E aí, falando um pouco do que eu tinha comentado sobre a tecnologia FlashCast, você pode ver que ele serve para qualquer tipo de área. Tá? A gente está falando de áreas simples, laboratórios, escolas, a gente está falando de grandes sites de colaboração, de engenheiros, de design, ou seja, para mim difere. A gente vai ver que a Citrix compõe com tecnologia que atende qualquer área dessa com tecnologia FlashCast. Bom, aprofundando um pouco mais na questão de desktop, a gente tem uns pilares hoje que é sempre complicado de lidar, né? Eu tenho aqui o meu hardware e eu tenho o meu usuário. São dois opostos, vamos dizer assim, são dois cenários aqui. O que eu tenho no meio dele? A gente pode resumir em 4 pilares. As preferências dele, os dados, os aplicativos e o sistema operacional. Aí você fala assim, deve ser difícil, né? Como é que eu vou tratar cada pilar disso? Com o que eu vou compor? Com o que eu vou resolver este meu problema hoje? Para Citrix é simples. Para cada cenário desse, ou para cada pilar, a Citrix tem uma solução. Tá? Então, a Citrix ela tem, para a área sua de preferência, onde você vai trabalhar com profile, com administração de perfil, com subscrição, com redireção de perfil, a Citrix tem o Citrix Profile Manager. Não tem problema. Para dados, como é que eu vou cuidar dos meus dados? Como é que eu vou cuidar dos dados dos usuários? Que é uma grande preocupação. Não tem problema. Eu tenho redireção de arquivos, que é o Folder Redirection. Eu tenho o ShareFile, que é um produto da Citrix, um Dropbox administrativo, sem problema nenhum. Como é que eu cuido dos aplicativos? Eu tenho várias opções, eu posso virtualizar essa aplicação, eu posso fazer um host, eu posso colocar um personal VDisk. Ou seja, para esse cenário, a Citrix atende em qualquer item, sem problema nenhum, um total entrega.
E para que isso aconteça, essa entrega única para o usuário é aquilo que a gente já comentou. Qualquer device, eu não me preocupo com o meu usuário, ou se eu tenho uma incompatibilidade com o meu usuário final. Não tem problema. Bom, falando um pouco sobre a infraestrutura, abrindo um pouco a infraestrutura, né, a tecnologia da CIS, que a gente chamou de Flash Cache, você pode ver que a gente tem vários cenários para que isso seja atendido. Tá? Então, eu tenho a minha administração central, tá? Onde eu vou estar trabalhando com o perfil de usuário, as políticas de acesso, as aplicações, a imagem daquele usuário, né? Que é muito importante. E aí, para cada cenário que eu tenho dentro hoje de uma corporação, de uma empresa, seja ela qual a necessidade, eu posso entregar uma solução. Eu não estou falando que eu quero que, de repente, você tenha um cenário de 5.000 desktops e tenha que virar para um único tipo de solução. Não. Eu vou te dar alternativas. Eu tenho host VDI, eu tenho host shared, eu tenho physical PCs, eu tenho local hypervisor, eu tenho o stream. Quer dizer, eu tenho uma gama de soluções e de configurações que pode te atender. A CIS entende que a dificuldade hoje, de você hoje num cenário de desktop físico, migrar isso para um desktop virtual. É complicado, mas a Citrix está aí para te ajudar. Então, esse cenário do Flash Cache, por isso que a gente fala, ele pode crescer para qualquer lado. A Citrix vai continuar te atendendo. Eu não tenho essa preocupação. Eu posso te atender em qualquer item. Ela pode crescer para qualquer lado. A Citrix continua te entregando um desktop virtual sem problema nenhum. E a gente vai falar um pouco, eu separei assim, umas principais configurações que eu acho legal mostrar para vocês. Eu vou falar um pouco sobre isso, até mesmo para você entender o porquê dessas configurações. Tá? Então, dentro do cenário desktop virtual, imagine que eu tenho que entregar para N usuários, eu tenho um tipo de configuração que a gente chama de desktop dedicado. Esse desktop dedicado nada mais é do que eu vou virtualizar, tá? E vou entregar uma imagem para cada desktop virtual. Não tem muito segredo. Eu crio uma imagem, tá? Nessa imagem eu instalo tudo que eu tenho que instalar, todo tipo de aplicação, e entrego para o meu usuário. Aí você pergunta, mas como é que esse usuário vai conectar? Lembra lá atrás que eu falei, qualquer tipo de device, onde você tiver, eu te entrego. Eu vou te entregar o endereço de portal, e você com qualquer tipo de device, independente do seu sistema operacional, Android, iOS, ThinClient, você conecta esse portal e acessa o desktop virtual. Tá? Então é bem simples. Desktop dedicado, crio uma imagem no meu data center e entrego isso numa ponta. Pulo de desktop. A gente muda um pouco do conceito, aí você vai ver que a brincadeira começa a ficar legal. Tá? Lembra que eu tinha uma imagem para cada desktop. Agora eu mudei um pouco o conceito, até mesmo para me economizar infraestrutura. De repente, já se preocupado em economizar infraestrutura para você, eu vou mudar o conceito. Eu vou criar uma base image, ou seja, uma imagem base, tá? E vou colocar os aplicativos que são padrões. Aqueles que todo mundo usa. Padrão. E essa imagem vai prover a mesma imagem para vários desktops. A mesma imagem para vários desktops, sem problema nenhum. Com total segurança, sem perder performance. A mesma imagem. O que eu vou tratar a parte só? O perfil do usuário. Lembra lá atrás que a gente falou em redirecionar o perfil? Então, eu vou pegar o perfil daquele usuário, quando ele se logar, ele vai carregar a imagem base dele, que é uma única imagem, e o perfil dele eu vou tratar a parte. Eu não preciso criar. Imagine uma imagem do sistema operacional que compõe por, sei lá, 50 gigas, um exemplo. Multiplica esse por 3.000. Tem que ter bastante espaço, né? Agora, imagina se eu tenho esses mesmos 3.000 e tenho uma única imagem de 50 gigas. Economizei bem, né? Quer dizer, no final, de repente, já estou tendo um retorno aí. E aí eu vou tratar o perfil de cada usuário à parte. Tá? Personal VDISC, que a gente chama de PVS, tá? Na Citrix. É também uma tecnologia da Citrix, tá? Que compõe também um produto,
onde ele vai, além de eu ter uma única imagem, com todos os meus aplicativos, onde eu vou tratar o meu perfil à parte, imagine eu ter um pouco além disso. Imagine com essa imagem, ele me entrega tudo. Eu não preciso nem colocar a mão. Ele vai entender. Eu vou criar um pool com essa minha imagem base, tá? E aqui eu vou estar compondo somente sistema operacional. Aí você falou, onde está o aplicativo? Está na tecnologia. Porque aí na frente a gente vai entender que eu preciso saber quais são os aplicativos que o usuário vai usar. Eu vou entregar isso, como a gente fala, um self-service. Você vai lá e escolhe o que você quer usar naquele momento. Então, eu só me preocupo com a minha imagem base. Nada mais do que isso. Tá? E continuo tratando a parte minha de perfil do mesmo jeito. A diferença é que eu economizo mais ainda, porque antes eu tinha que ter minha imagem base com todos os aplicativos. Agora eu preciso ter só sistema operacional. O aplicativo eu vou entregar com outro produto da Citrix como um self-service. O usuário vai lá e escolhe o que ele quer usar e usa naquele determinado momento. Falando um pouco aí do que a gente falou, do PVS, né? Do personal VDISC. Então, eu tenho aí, né, vários benefícios que eu ganho com mais uma tecnologia, né? Eu reduzo mais ainda os requerimentos de infraestrutura. Eu tenho 65% de economia no meu storage. Quer dizer, vale a pena. Vale a pena eu adquirir um aplicativo para mim ter uma infraestrutura mais enxuta ainda. Continuando com as opções de desktop virtual, a gente falou de 3 lá atrás, aí eu tenho que economizar, ou eu tenho uma solução onde eu posso disponibilizar. Imagine eu tenho uma área administrativa, e essa área administrativa, das 8 às 18, usa a mesma coisa. Loga no seu desktop, abre o browser, roda um aplicativo, sei lá, algum editor de texto, coisa simples. Em vez de eu criar uma infraestrutura onde eu tenho N situações por trás que eu tenho que administrar, né, com infraestrutura principalmente, eu quero enxugar mais ainda. A gente já está falando que a gente já enxugou bastante, só que agora eu quero enxugar mais ainda. Eu tenho o que a gente chama de host share desktops, onde eu vou ter um servidor, um sistema operacional e as aplicações assim que a gente precisa administrativas, que são comuns para a maioria, e eu vou compartilhar esse mesmo servidor para 1.000, 2.000, 3.000 usuários. Imagine que eu não tenho que ter nenhuma preocupação em criar uma imagem base, em ter uma infraestrutura de N servidores gerenciando a conexão, a segurança. Não, eu vou simplificar isso ao máximo. Eu vou disponibilizar um único servidor com sistema operacional. Vou colocar os aplicativos ali, se for necessário ou não, ou eu posso colocar no meu self-service, também vale a pena. E nesse mesmo servidor, eu vou ter 1.000, 2.000 conexões de usuários. Você pode até perguntar, será que é possível acontecer isso? É. Eu vou fazer um host share desse mesmo servidor. Cada usuário vai conectar no mesmo servidor e vai ter a sua finalidade, vai ter a sua rotina dia a dia, sem problema nenhum. Isso é garantido. Extrema eficiência e escala. Ou seja, eu tenho, como diz aqui, de 4 a 6 vezes comparada com o tradicional VDI. Tá? Ou seja, se o problema é infraestrutura, nós temos a solução. A Citrix tem a solução. Aí tem aqueles cenários, falando de mais uma opção, tá? Imagina aqueles cenários que deve ter alguém VIP, diretor, não sei. A gente trabalha com vários tipos de empresas. E ele não quer desfazer do desktop dele. Ninguém tira o desktop dele. Ele quer continuar com o desktop. Ele vai continuar com o desktop dele. A gente vai prover para ele mobilidade do mesmo jeito com o desktop dele. Ou seja, ele vai ter uma imagem que a gente vai entregar no meu data center para ele, e ele vai trabalhar com o desktop do mesmo jeito, com a mobilidade dele no laptop dele. Aí você fala, tá legal, mas e a hora que ele for para a casa dele, como é que faz isso?
tem problema. Tudo que ele fizer na casa dele, ou que ele estiver offline, sem a conexão SSL, que é uma conexão segura, é gravada num cache dessa imagem. Quando ele se conectar, não precisa fazer nada, vai sincronizar tudo. A imagem dele aqui vai ficar idêntica à imagem dele aqui. Ou seja, a Citrix se preocupa com todos os cenários. Aí falando um pouco mais, né, preferências, tudo aqui na área de servidor, minhas preferências, meus dados, meus aplicativos, meu sistema operacional. Com a conexão SSL segura, eu vou entregar da outra ponta a mesma coisa. Rápido, seguro, tá? Com o hypervisor da Citrix embutido. E aí o tradicional, né? O mais tradicional de todos, né? É o Remote PC. É aquele que realmente, de repente, tem um investimento lá e nesse momento não quer perder. Tá? Nem pode perder. Então não tem problema. O sistema operacional, do jeito que está aqui, não vou mexer em nada. Você tem um tradicional desktop, você tem um sistema operacional, você tem aplicativo, não vou mexer em nada. Só me permita colocar um agentezinho aqui para controlar ele. Tá? Até que a gente possa realmente virar isso. Aí faz o investimento, coloca-se uma data e sem problema nenhum a gente vira isso, aí vai para uma daquelas opções que a gente apresentou. Ou seja, eu trato até o seu PC remoto. Da mesma forma, tratando com HDX, na mesma infraestrutura, flash cache, entrega do mesmo jeito, sem problema nenhum. Ou seja, falando um pouco sobre o Remote PC, autoprovisionamento, tem a minha segurança, tem a minha mobilidade, do mesmo jeito, eu vou ter a mesma funcionalidade que qualquer outra das opções. Nesse caso, é até para preservar o investimento que você tem. Tá? Falando um pouco rápido sobre GPU acelerado com 3D, com gráficos 3D, que hoje, assim, a Citrix se preocupa tanto nesse item, virtualização de desktop, porque assim, imagina aquela empresa que já virou a chave, só que agora eu tenho um grande problema, eu tenho as minhas aplicações que são 3D. Quer dizer, por uma parte eu atendo, e para quem tem 3D, continuando, não, vamos tratar do mesmo jeito, não tem problema. A Citrix também se preocupou com, e eu não estou falando de virtualizar GPU, tá? Eu estou falando de uma tecnologia baseada em HDX da Citrix, que ela vai rodar o seu aplicativo 3D sem problema nenhum. E aí falando um pouco, né, daquilo que a gente comentou lá no início, sobre as aplicações do dado, a forma de acesso, de novo, meu Windows, PC, laptop, seja qualquer sistema operacional, meus tablets, meu smartphone, pode ser o Macintosh, né, os computadores Mac, os thin clients hoje, né, que antigamente chamava o terminal burro, e hoje ele está voltando para o mercado, até mesmo pela demanda, que são os famosos thin clients. Aí a gente comentei lá que a gente tem um self-service, tá? Para uma necessidade, onde você pode colocar dentro de um portal todos os aplicativos que você tem e você entrega para o usuário o que ele precisa usar, sem se preocupar em, olha, ele só pode ter acesso aqui, não, olha, ele só pode ter acesso àquilo, não, ele não pode mais ter acesso a isso aqui agora. Quer dizer, eu tenho que ficar correndo atrás do usuário. Não, eu vou entregar para ele um portal self-service, onde eu vou ter todos os aplicativos, ele escolhe o que ele quer usar, com todas as garantias de segurança, tá, do meu cenário. Ou seja, eu vou ter aqui um single sign-on, tá? Eu posso entregar aqui, ó, né, os aplicativos, seja web, só qualquer tipo de aplicativos, como serviço. Eu tenho uma administração centralizada, ou seja, eu tenho todas as minhas garantias de que isso realmente funciona. Falando um pouco mais sobre a parte de segurança, né, de como é que eu realmente sincronizo essa informação, como é que eu mostro essa infraestrutura, né, para o meu usuário final, o que eu garanto na ponta para que isso me torne seguro. Eu tenho alguns componentes, que não vou entrar muito na questão, onde eu tenho um plugin receiver, tá, que é um plugin, é o mesmo plugin universal para qualquer aplicação em qualquer sistema operacional. Eu tenho a minha parte de Cloud Gateway, tá, onde são appliances físicos ou virtuais, vão prover segurança. Tá, e aqui toda a minha parte de conectividade da aplicação,
do meu desktop virtual, seja ele qual for. Aí eu botei aqui um cenário, né? Resumindo bem, imagina o seguinte, entrou um novo funcionário. Eu preciso criar um usuário para ele. Para mim criar um usuário, eu preciso pegar as informações com o RH, por exemplo, tá? Eu preciso colocar esse funcionário para trabalhar. Enquanto ele não tem acesso ao desktop virtual, ou ao seu desktop, seus aplicativos, ele não está produzindo. E eu preciso colocar esse cara no mercado, eu preciso colocar esse cara para poder fazer produtividade para a empresa. Tradicional de desktop, só a parte de você adquirir um desktop já demora, né? Quanto tempo vai para entregar um tradicional desktop para vocês hoje? É complicado. Imagina, eu tenho que instalar o sistema operacional, tenho que atualizar, tenho que fazer N atividades para a entrega disso. Complicado, né? Para sítios isso é simples. 3 cliques. Cria o usuário, coloca ele no grupo e disponibiliza o desktop virtual. Pode trabalhar, meu amigo. Não precisa mais ficar parado esperando nada. Então, assim, é pensando até na produtividade do usuário final mesmo, de um funcionário. Falando um pouco de HDX, né, que a gente chama de High Definition Experience. O HDX nada mais eu não sei quem é que realmente conhece o Citrix de mercado, mas o Citrix veio durante anos e anos com o protocolo proprietário dele, que era o ICA. E aí a evolução desse ICA virou HDX. Por quê? O ICA já tinha uma grande funcionalidade de mercado hoje, que era o protocolo mais comprimido de mercado. Era o que batia o RDP da Microsoft, tá? Pode dizer para você. Então, assim, ele já tinha um grande benefício. Só que com a evolução da TI, isso foi necessário o quê? Evoluir. Porque aí eu começo a passar o que eu passava antes, que era apenas mouse, teclado e a tela do computador na outra ponta, ou da aplicação, eu comecei a me preocupar com o quê? Eu vou passar streaming. Eu vou passar um aplicativo 3D. Eu começo a passar informação que antes não tinha. Eu começo a passar N situações. A evolução desse protocolo virou HDX. Tá? Então, uma utilização eficiente da sua banda, porque ele comprime mais ainda, tá? Serviço de qualidade avançada, quer dizer, todos os tipos de benefícios que você pode ter aí com o tipo de protocolo, esse HDX hoje provê isso para o cenário. Aí, eu vou fazer aqui um exemplozinho, mais ou menos, para vocês entenderem do que eu falei do protocolo HDX. Assim, a evolução deste protocolo e que ponto que ele chegou. Imagine a situação do seguinte: eu tenho um servidor, eu tenho uma rede, eu tenho um endpoint, seja ele qual for, tá? Eu preciso renderizar um arquivo no meu servidor. Aí eu pergunto, o que é mais fácil, renderizar isso no servidor e entregar o resultado para o meu usuário da ponta, ou eu trago este meu arquivo para a minha ponta e renderizo na ponta? É uma pergunta até complicada, porque eu não sei qual que é a minha banda da rede, qual que é meu endpoint, qual que é o meu servidor, não sei. Bom, em vez de eu ficar pensando nisso, o que seria melhor fazer? Vamos fazer o seguinte, deixa o protocolo agir, deixa ele determinar. Ele vai dar uma verificação na minha rede, ele vai verificar o meu servidor, ele vai verificar o meu endpoint. E o que ele achar melhor, ele faz. Eu não me preocupo, ele vai renderizar no servidor, por quê? Porque ele analisou que o servidor é melhor fazer isso do que o próprio endpoint. Ou ele vai fazer isso no endpoint, porque o servidor já não é grande coisa. Então, ele tem essa tecnologia para poder fazer isso. E o mais legal agora, que esse protocolo ele é tão realidade no mercado, que ele está começando a vir agora no chip. Alguns chips de processadores de alguns terminais, principalmente thin clients de mercado, já vêm com esse protocolo ou essa tecnologia embutida. Hoje a Citrix provê também uma parte também, ela se preocupa com a área de desenvolvimento, com a área de compatibilidade. Não tem problema. Hoje tem mais de 21 mil produtos aprovados pela Citrix. Qualquer tipo de aplicação.
Tá? Isso sem problema nenhum. Eu tenho meu pacote SDK, para aqueles que gostam de desenvolver em cima do produto, pode desenvolver também, não tem problema nenhum. Bom, deixa eu correr aqui que já estão brigando comigo. Falando um pouco rápido do que compõe mais a solução, eu tenho uma aplicação que é o AppDNA, para resumir bem, o que esse AppDNA faz? Imagina a sua aplicação que você tem hoje de você tem um aplicativo qualquer, eu preciso saber, ele é compatível com a virtualização? Ele é compatível com o sistema operacional XYZ? O aplicativo faz todo esse cenário para você. Você roda o aplicativo em cima desse produto, ele vai te trazer uma tabela de qual o tipo de compatibilidade que ele vai ter. Ou seja, uma migração de aplicação efetiva. Ou seja, eu não me preocupo nem com a aplicação que eu tenho. A Citrix se preocupa e disponibiliza hoje um aplicativo para isso. Alguns business cases para virtualização de desktop, ou seja, a Citrix também se preocupa também com o seu ROI, com o seu TCO, com o seu custo de aquisição. Tá? A Citrix também tem essa preocupação, que a gente sabe que isso hoje é um grande investimento. Fique tranquilo, a Citrix vai te ajudar nesse processo também. Bom, aí falando um pouco de redução de custo, redução de custo que você vai ter com o desktop virtual, aí a parte de escalabilidade de servidor, a parte de rede que você vai enxugar a sua rede, a utilização do storage, tá? Que vai ser menor dependendo da sua demanda, e a parte de capacidade dos seus endpoints, ou seja, ela se preocupa com todos os cenários que você tem. Falando um pouco sobre uma tabelinha aqui, sobre custos, hoje nós temos um desktop físico em torno de $950, tá? Isso é um estudo, foi feito nos Estados Unidos, e em final de 2013 o custo de um desktop virtual está ficando mais barato do que isso. Aí aqui a evolução, né, da própria ferramenta, ou seja, os tipos e o que eu componho, cada um, VDI na box, com shared, com toda aquela gama, tá? Ou seja, a parte de qualquer outro VDI de mercado compõe mais do que a Citrix. Bom, já para finalizar um pouco a nossa palestra, nossa apresentação, assiste também, se você tem curiosidade hoje para entender como é que vai funcionar isso dentro do seu cenário, ela disponibiliza hoje o Desktop Transformation Accelerator. Coloca as informações lá, preenche com o que você tem, ela vai te colocar um cenário para você ter noção. citrix.com/DTA, Desktop Transformation Accelerator. E aí é bem tranquilo, ele vai te perguntar algumas coisas bem básicas para você, até mesmo para você ter a noção, e logicamente, precisando de mais informações, a Citrix, juntamente com a Solve, vai estar à disposição. A carinha que é bem tranquilo, não tem nenhum problema, e ela te dá um resultado tranquilo. Ou seja, gente, eu tentei resumir o máximo, tá? Para dar um cenário mais ou menos do que seria a parte de virtualização desktop, independente do cenário que nós estamos falando, ou seja, da ponta. Então, assim, resumindo bem, né, a parte de Zen Desktop, que é a aplicação Citrix que vai entregar para você um virtual desktop, ela tem uma entrega optimizada, simplifica a sua área de TI e acelera negócios, tá? Eu tenho um videozinho que eu quero passar para vocês aqui, rapidinho. Tenho tempo para passar um videozinho? O senhor permite? Só para resumir bem. Here at the intersection of work and life, past and future, apps and desktops, security and mobility. That's right, you can't ignore it any longer. Business needs the highest level. You are here at the intersection of work and life, past
past and future, apps and desktops, security and mobility. That's right, you can't ignore it any longer. Business needs the highest level of security, but let's face it, it's a BYOD world where mobile devices are the norm. Apps are available at the touch of a button, data lives in a cloud, and everything is tailored to fit our lifestyle, right? Well, almost. For instance, you've already been moving towards self-service and cloud-ready solutions, but you still aren't able to access Windows apps and desktops anywhere on any device, unless you have Zen Desktop. Bringing Windows apps and desktops to a mobile world. And with innovations like these, seamlessly transitioning between large and small screens has never been easier. So if you want to replace old devices for less, or get Windows apps into the hands of your workforce, we're right here with you, optimizing app and desktop functionality in a single delivery platform to mobilize your work and simplify your life. Give it a try today. Zen Desktop 7 is IT to the power of X.